começar nosso encontro de hoje. Como tá você? Como é que estão as coisas? Hoje a gente vai ter um encontro muito bacana. Essa é uma série, deixa eu abaixar a música aqui. Hoje vai ser um encontro muito bacana, que a gente vai falar sobre nutrição, sobre alimentação. Então, quem tá chegando aí, tá? Fica à vontade de participar. A Beth já chegou. Eu vou falar com a Elizabeth Cardoso, que é uma nutricionista muito querida e vai estar conversando hoje com a gente dentro dessa série onde eu venho conversando, né? Desde eu comecei esse projeto em abril, conversando com vocês sobre a possibilidade de achar alternativas para conseguir parar de fumar, né? Foram 4 encontros e agora em maio eu falei isso na semana passada, né? Eu vou fazer conversas com profissionais, né? E aí a Elizabeth esteve aqui na live na semana passada, a gente já estava planejando fazer alguma coisa assim, acabou fluindo e ela vai conversar hoje com a gente aqui. Vou chamar a Beth para participar. Elizabeth, você pode pedir para eu te chamar? Como você aperta aí. Vamos ver se vai aparecer mais alguém. Mas o mais importante para a gente é fazer essa conversa e fica gravado, né? Tem muita gente assistindo depois. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Elizabeth, porque você tem que pedir para entrar. Isso aí. Agora vai. Vamos lá, tem mais gente chegando. Vamos ver quem vai querer estar participando com a gente, mas a gente vai fazer essa conversa independente da quantidade de pessoas que estiverem aqui. Ah lá, ela! Olá! Ai, que bom que tá dando Ai, certo! querida, deixa eu Olá, ajeitar aqui. você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, e você? Tá Eu me também. ouvindo? Eu tô. Tá me vendo? Tá tudo Que ótimo bom, aqui que pra mim. ótimo. Ai, que bom, tô tão Tarde feliz da gostosa, gente né? conseguindo fazer essa conversa. Tô muito feliz, Uhum. muito mesmo. Também, muito É, feliz também. e a gente já, assim, já tô nessa série aí de conversas, né? E os feedbacks têm sido bem bacanas, Elizabeth. Estou bem curiosa, porque eu tenho certeza de que essa conversa de hoje vai mobilizar aí muitas pessoas e muitas, assim, pessoas Uhum. que estão querendo fazer mudanças e não conseguem, né? É claro que Sim. eu tô com esse foco da questão do tabagismo, mas a ideia desse convite para você estar participando, e agradeço muito, daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho de você, de você ter topado, né, participar aqui desse bate-papo, porque Eu que agradeço, Cláudia, eu que agradeço. ah, dentro, porque dentro Muito bom. dessa questão do tabagismo que eu abordo, assim, essa parte da conversa sobre alimentação é muito importante. Sempre é muito Sim. importante. E às vezes muitas pessoas, Elizabeth, não chegam a conseguir ir ao tratamento tentam parar de fumar sozinhas e às vezes não conseguem. E para a grande maioria Uhum. das mulheres, uma grande resistência de parar de fumar é achar que vai ganhar peso, que vai perder o controle da Uhum. questão da alimentação. Então, não tem como a Sim. gente fazer essa proposta de tratamento de tabagismo sem falar de alimentação e como Sim. cuidar desse momento, desse processo que eles estão parando de usar uma substância que é uma substância estimulante, que Uhum. diminui a fome, age no centro da fome, acaba Uhum. alterando muito a questão de como você consegue se nutrir em termos de. Falando dos nutrientes mesmo, do que você está conseguindo absorver no seu organismo, porque o hábito alimentar muda muito durante o período que a pessoa fuma, e ao parar de Sim. fumar, muita coisa muda, né? Então melhora o Uhum. paladar, acaba querendo comer, tem mais avidez pela comida, porque o cigarro inibia o centro da fome, né? Então, isso é o que, assim, é uma coisa que eu geralmente falo para os meus clientes, mas eu não sou especialista em nutrição, então tá aqui você que é especialista para falar um pouquinho para gente, assim, não sei na sua Uhum. prática. Primeiro você vai se apresentar e aí depois eu acho que Sim. já pode engrenar aí de falar um pouquinho na sua prática desses cuidados com a questão desses medos, inseguranças e estratégias assim para lidar. Fica à vontade.
Tá bom. Meu nome é Elizabeth, eu sou nutricionista funcional, né? E a nutrição funcional é que trata não a doença, né? Mas a saúde integrativa, né? Como a medicina integrativa, né? A gente se preocupa com o paciente, com a saúde dele, não com a doença. Então, envolve um todo, né? Desde a saúde física, emocional, mental, né? Psicológica. E aí é a questão da nutrição comportamental, que atinge meus pacientes, a maior parte também, como fumante, né? Porque eles têm essa necessidade de algo, né, que dê prazer, e na verdade é a dopamina, né? Mas tem como a gente conseguir a dopamina de outras formas, também não só o chocolate, né? Mas outras formas que vão atender essa carência e estabilizar, né? Trazer uma calma, tirar a ansiedade, né? E essa compulsão, né? Seja qualquer vício, né, Cláudio? Não só o tabagismo, a droga em si, né, listas e listas, Uhum. mas o alimento, né? Que passa a ser uma droga, né? Lista, né? A partir do momento que você pode Sim. comer à vontade, né? Só que não deixa de ser um caminho de morte também, né? É muito perigoso. E é silenciosa, né? Então, eu trabalho com nutrição integrativa, né? Saúde integrativa e também com fitoterapia, que é o tratamento Hum. através das plantas medicinais, né? E a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, plantas que ajudam a respirar, transformar também, né? Uhum, isso aí. E eu achei muito interessante, que não é minha área o tabagismo, mas já trabalhei com adicto, né? Mas Uhum. é sempre maravilhoso a gente poder colaborar, né, através dos alimentos. E o alimento ele está sempre inserido em qualquer contexto, né? Qualquer patologia, qualquer situação, ele está sempre envolvido, né? Achei muito interessante, estou muito grata, muito obrigada. Ah, eu tô feliz. Eu não sei se vai ser só esse encontro, não. Tô achando que a gente vai precisar conversar mais vezes. Porque é tanta coisa para falar, Elizabeth. Eu tava fazendo Tanta tipo, um coisa. roteirinho para mim. Eu falei, gente, não vai dar tempo de falar tanta coisa. Porque acaba que eu tento fazer É só um essa. início. Vamos dar uma respingada, assim, Uhum, né? Mas isso que você sim. falou, da questão do alimento como uma substância aí de adição, né? É bem interessante. Aqui Uhum, na Holanda, Elizabeth, tem, tem um grupo que, que, que traz essa questão do açúcar como que aqui tem classificações de drogas, drogas leves e pesadas. É diferente da nossa forma de uhum. classificação aí. Mas tem um grupo que meio que milita, né, A pelo favor? açúcar entrar dentro da definição de droga, dentro da Sim, definição de sim, droga, entre a droga sim, leve e a droga pesada, como se fosse uma droga intermediária. Mas é muito interessante, sim. né? Quando a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, gente, esses holandeses são assim, que isso? Interessante, Mas isso que você né? fala é exatamente esse reflexo do que a gente está, E, do que a gente vive aqui, né? Não que não tenha pressão da aham, indústria do açúcar, porque aí a gente não vai entrar isso. nessa conversa aqui hoje, mas o quanto que a indústria do Uhum. açúcar, assim como a indústria do Que é tabaco, longa, produz muita doença, não é? sim, com certeza. E é por que que a cocaína não é vendida em bares, né? Mas o cigarro né? E é livre, porque é uma droga super eficiente, né? E que rende lucros, né? É muito Tem eficiente. Então, e é rápido, né? 7 segundos, né, Cláudia, sete para segundos o tá no cérebro, cérebro. né, É. receber e já ter aquele prazer, já ter aquela, né, a dopamina ser liberada e aí ter o prazer, porque a busca é pelo prazer, né? Pela satisfação, pelo É, bem-estar. Então você esquece tudo, né? Esquece os problemas e ainda é lícito, né? Você pode comprar sem problema, né? é, Então, né, os danos são terríveis para a saúde, né? Mas enquanto não há consciência, porque tudo hoje eu ligo à conscientização, né, Cláudia? sim, E a gente precisa ver o anterior a isso, né? Porque ainda tem o histórico do paciente, né? Tem pacientes que são mais tranquilos para entrar no tratamento, aceitar, obedecer, né? E uhum, outros já têm toda uma história cultural, além da predisposição genética, né? As dificuldades são várias, por isso deve ser individualizado. Por isso a gente tem é, que ter esse e, acompanhamento profissional, né?
E essa questão alimentar, Elizabeth, ainda vai, assim, tentando fazer uma analogia do que eu vivo com os meus clientes parando de fumar dentro, né, vivendo dentro de uma família que, que alguns podem Uhum. fumar ou não, e o quanto que a questão alimentar é muito séria, assim, como que às Sim, vezes a pessoa precisa mudar o seu comportamento, mas o comportamento uhum. familiar é outro. E aí, ou todo Sim, mundo muda junto, ou o desafio que isso. é para o sujeito mudar num contexto onde o hábito do outro vai interferir na sua decisão, na sua tomada de decisão, né? Isso. Por isso que eu envolvo a família, Cláudia. Eu sempre envolvo o casal ou a família, né? Para que isso seja disseminado e tenha sucesso, né? Porque senão é mais uma frustração. E eu sempre falo, não depende de, pode ser o melhor médico, o melhor nutricionista, o melhor educador físico, se você não tiver a tomada de decisão, né? Sim, Então a tomada de decisão e a conscientização do porquê fazer aquilo, para quê, aonde eu quero chegar, né? Essa consciência é que faz todo o diferencial, né? Faz toda a mudança para o paciente aderir àquele tratamento, né? E ele precisa entender o porquê que eu tenho que tangerina, laranja, mas eu não gosto disso, né? Mas isso foi um hábito desenvolvido de acordo com cada um, a sua cultura, né? Dentro da família, né? Como a mãe alimentava, a avó, enfim, tem todo um histórico que a gente tem que considerar. E aí a nutrição comportamental, não esquecendo que eu só acredito no tratamento multidisciplinar, né? Com psicólogo aí, também, com pneumologista, com nutricionista, com aí. fisioterapeuta, né? A gente sozinho não faz nada, tem que Não, ser em conjunto, para tem, entender aquela pessoa, pra, né? Ele tem que se ser um sentir também time, abraçado, tem que ser um né? time jogando Porque às vezes um junto. problema extremamente que precisa de terapia, que precisa de escuta, né? E não é propriamente o alimento em si, né? Tanto faz qual alimento às vezes, né? Uhum. Ah, você gosta de chocolate, gosta de pipoca, mas o problema não é o alimento, o problema é aqui na mente, né? É É como tratar você essa usa o questão objeto, né? É. emocional, né? Questão emocional. Uhum. E E interessante isso que aí, você, interessante isso que você fala. Desculpa se eu eu te trouxe interrompi. depois que você falar, eu quero comentar só sobre alguns alimentos, né? Sim, Importante nessa troca, nessa transição aí, para a gente poder, né, ter um conforto, porque o principal para nós é que o paciente fique feliz, fique bem, veja evolução, esteja seguro, né? Por isso que eu falo que a consulta somente, não, para mim, no caso, né, não adianta muito só uma consulta. Tem que ter um acompanhamento, né? Você se sim. envolver realmente. E aí vem os grupos de os programas, né? De Uhum. emagrecimento e de consciência, né? O peso como consequência, não como, né, foco. O foco é a saúde, o foco é o bem-estar e a consequência é um peso ideal, é respirar melhor, é andar melhor, ter mais energia, mais disposição, né? A insônia, enfim, o todo, né? O ser humano integral. E é muito tirar o foco do objeto, né? O que a gente faz isso com o tabagismo, né? Quando o sujeito chega Isso. para querer parar de fumar, a gente tem que meio que tirar o foco de, ó, não é o cigarro que está em questão. Vamos pensar no seu bem-estar. Como é que você quer se sentir? E Isso. olha como que é interessante, porque na sua vivência Uhum. você lida com a questão de mudança de hábito alimentar muito Uhum. parecido, assim, né? Bem legal. Sim. Eu geralmente uso, Beth, a experiência da questão do alimento, da dificuldade de controle do alimento, quando eu estou querendo explicar o que o tabagista sente. É interessante Uhum. isso. É muito, assim, as pessoas, em geral, têm uma questão com a alimentação de controle, de Uhum. abuso, numa forma geral. Se a gente for fazer, eu não sei se você tem dados disso, mas acho que se fizer uma Sim. pesquisa, todo mundo, estou generalizando, mas grande parte da população tem questões Sim. de como lidar com a questão da alimentar, a ponto de tem hora que está motivado, tem hora que está chutando o pau da barraca, não tem? Enfiando o pé, Sim. essas expressões populares, mas é muito interessante quando eu É. faço uma analogia, principalmente para a família, porque no programa, no tratamento de tabagismo, a gente também tem que conversar com a família, porque essa família tem que apoiar o sujeito que está querendo parar de fumar, né? Aham. E o Sim. quanto que é importante a família entender o que o sujeito está vivendo, né? Mas muito bacana o Uhum. E quanto que as nossas compartilhar. práticas dialogam, né? Muito bacana. Sim, muito, muito. É a medicina Mas integrativa, né?
que É, precisa, assim, um apoiar o outro, né? Ninguém consegue sozinho, né? é. E, assim, essa troca, esse momento de abstinência, né? Porque a nicotina, né? Tem o ápice, né? E a abstinência, prazer. Isso é muito complicado, porque é muito rápido, né? Sim. E aí, lidar com isso é bem complicado, bem difícil. E aí partir para uma outra questão, né? De tirar e aí acabar encontrando um outro objeto, né? Um outro foco, que aí é o alimento que dá prazer. E geralmente é o que dá prazer é aquele que engorda, né? É o chocolate, é, né, a guloseima, o pão, o sanduíche, o fast food, né? Aí Uhum. o estilo fast food, É. o estilo de vida fast food, né? Então vai piorando uma coisa, você troca uma coisa por outra, né? E não Por é isso que outro a gente caminho de quer. morte também, né? É. Então não Eu adianta. oriento, você me corrija se eu estou fazendo errado. E aí você dá as suas dicas. Porque assim, eu oriento meus clientes, quando a gente está nesse processo, quando eles já estão motivados, já estão preparados para a ação. Eu falei em alguma dessas lives os estágios de motivação. Então, eles passam por várias fases e chega um momento que eles estão prontos e querem mesmo. Estão pensando em marcar uma data e tal. Eu sempre tento orientar muito Sim. a questão da alimentação. E assim, eu oriento de comer muito alface, porque Uhum. alface tem ação calmante. Me corrija se não é tudo certo, tá? Pode puxar a orelha da Sim, médica sim. aqui que está se metendo na nutrição. Uhum. Não, a questão de beber Tem os muito verdes líquido. escuros, né, Cláudia? Os vegetais verdes escuros, né? Ah Tem o, lá, o brócolis, o espinafre, que eles são ricos em ácido fólico, né? isso. E ajudam muito na questão da respiração, mucolítico, expectorante, né? Até Isso. falam que o brócolis tem um formatinho, né? Do Dos pulmão. alvéolos É, é. pulmonares, né? Isso aí. Então, na medicina chinesa, ayurvédica, né? Então, a gente Uhum. tem vários alimentos, os verdes puros são importantíssimos, né, para a questão respiratória e para multiplicação de tumores, né? Eles participam muito, né? O indol 3-carbinol, várias substâncias, né, fitoquímicos que agem ali e é muito interessante. Então, tem um combo, né? Anti-inflamatório, antioxidante, anticancerígeno, né? Isso aí. Que a gente já sabe, de core salteado, que já está bem difundido, mas assim, colocar em prática que é a grande questão. Porque a É. internet, né, o professor Google ensina Tem muito, tudo mas ali. assim, de que forma, né? É. Individualizada ainda por cima, porque as pessoas não gostam de muita coisa, né? Por exemplo, o amargo, né, que são as melhores, né, fontes, São o amargo, o azedo, né? Então, para o fígado, para os pulmões, muitas pessoas têm uma limitação por questões culturais, educação. A gente nunca foi educado, né? A gente fala em reeducação, mas a gente nunca foi educado. A gente é, pega, na verdade, a herança da nossa família. Se foi é, bom, que bom. Se não foi, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, muito carinho com o paciente, né? Porque senão a gente afasta, né? E aí esse nutricionista que de listas, né, de obrigar, porque tem que fazer isso, limitar, né, cercear o prazer, porque tem que ter prazer, né? Tem que entender primeiro o porquê das coisas, porque vai ser benéfico, né? E aí você encontra aquele paciente, eu como, porque o corpo é meu, né? A saúde é minha, eu faço o que eu quiser. É igual fumante, né? Eu fumo sim. porque eu quero, se eu É morrer. O problema é que igualzinho. não, né? O problema é que envolve outras pessoas. Se você ficar doente, a família que vai cuidar, a família que vai levar, a família que vai tratar esse câncer, né? Caso venha É, acontecer, é, né? E a mesma coisa na obesidade, a família que vai acompanhar, caso haja. E agora, mais ainda, no tempo de Covid, né? A obesidade, enfim, os meus bariátricos também, né? Quem passa junto à família, né? O é, sofrimento, a dor, é. as complicações, né? Uhum. Então não tem essa de que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, né? E aí você É. convenceu o seu E eu paciente costumo falar dessa assim, o corpo é seu coisa sim, maior. mas se você cuidar, você vai sofrer menos, né? Aham. Né? Se a gente Isso, cuidar melhor desse corpo que é único, isso, exclusivamente nosso, a gente vai sofrer isso. menos, né? E bem bacana você falar isso sobre. E aí, ó, para quem está ouvindo a gente agora ou vai ouvir depois, é Hum, interessante porque assim, muitos clientes, quando estão nesse processo de parar de fumar,
fica muito assim, ah, Cláudia, não me manda para nutricionista, não. Olha, vou compartilhar isso para você. Porque ela vai mandar eu falar, não, não comer nada, vai super. Eu já tô parando de fumar, você ainda quer que. Eu Eu já falei, ouvi não. cada coisa. Eu falei, olha só, mas é uma coisa meio que um preconceito, né? Eu falei, olha só, É, mas não é sim, assim, sim, não. Peraí, a sim. nutricionista não Mas as é nutricionistas sargento. mudaram, evoluíram também, né? Mas tem que desmistificar, porque para Isso. muitas pessoas, às vezes a mudança do hábito alimentar vai fazer muito mais, vai ser bem, muito Sim, benéfico para aquele momento de parar de fumar isso. também. Só que aí eu Sim. tenho que E o que eu analisar. falo, a reeducação alimentar, né? Eu sou contra a Uhum. dieta restritiva. Ah, uma folha de É, alface. Isso não é isso que eu queria que existe, você isso na vida falasse. real, né? Então a gente tem que reeducar, reeducar é para a vida toda. É um processo para a vida toda. Você vai agregando, e aí tem as estratégias, né? Cada semana uma forma, o que que eu fiz hoje de bom. Eu tenho que comer 3 frutas cítricas para recomendação diária, né? De vitamina C. E aí, coisas com cálcio. Para que que eu tenho que comer isso, doutora? Porque tem uma Uhum. recomendação diária de proteína, de vitamina C, de vitamina D, tudo. Não é, ah, eu comi semana passada couve, foi bom. Mas semana passada tem que ser Uhum. diariamente, havendo um rodiziamento, né? Um dia brócolis, outro dia espinafre, outro dia, né, taioba. E aí você vai atender um requerimento diário, né? O RDA de cada nutriente, para você ter É. saúde, força. É claro que você tem que ter liberdade, ser gostoso, ser saboroso. Você mesmo vai descobrir qual é a melhor fórmula, né? Então, não é uma receita de bolo que você pega e toma uma folhinha aqui. Eu não acredito em dieta engessada, entendeu, Cláudia? Porque cada um tem a sua, né, peculiaridade. Eu adoro verde escuro, minha mãe fazia muita comida, muita verdura, legume, fruta, mas para quem não teve essa vivência, É mais é difícil. difícil, É. é complicado. E aí a É. pessoa acaba chutando e não volta nunca mais, né? É a coisa que a gente E não eu quer. acho que o segredo é muito, e é o que eu acabo trabalhando muito com os meus clientes, é entender o que está acontecendo, entender o processo de lidar com Uhum. aquilo que você está incomodado. Sim, Então, assim, sim, o quanto que isso faz total diferença e muda mesmo. Aí o comportamento sim. muda, né? O que a gente está falando aqui é de Sim, é. comportamento, né? Estamos falando da Isso, mesma coisa, nutrição né? Só que comportamental. é, E o que que é prioridade? Qual o valor que aquela pessoa tem na vida, né? é, E aí você coloca, são os filhos, né? É o marido, é a casa, é o trabalho, enfim, o que que é prioridade? Mas para tudo isso, você precisa ter saúde, né? Seja qual for o propósito. Ah, eu quero trabalhar, quero viajar, quero, né? Mas para isso a gente precisa ter o básico, né? Que é a nossa saúde. E que seja física e mental, né? é. Também a questão do envelhecimento, né, Cláudia? Envelhecer bem, né? Eu não quero chegar a 80 anos com Alzheimer, com Parkinson, não reconhecendo as pessoas, né? Ah, mas estou vivo com 80? Não, assim não, né? Nós tenhamos uma longevidade, mas É. assim, com qualidade de vida, né? Envelhecimento bacana, né? Saudável, E o quanto né? Isso é super E o importante. quanto que a nutrição, Beth, avançou, né? Nesse contexto de nos Uhum, dar possibilidades mesmo de uhum, conseguir entender, né? O quanto que os alimentos podem nos uhum, ajudar. E aí também tem outros sim. suplementos, a questão da fitoterapia, como você vai falar um pouquinho pra gente também, né? Uhum, E eu quero só dar um destaque aí para quem está ouvindo. Se está querendo parar de fumar, ótimo, mas se ainda não está conseguindo parar de fumar, o quanto que investir numa alimentação saudável também uhum. vai ajudar a amenizar os danos, né? Então, a Sim, alimentação sim. antioxidante, queria que você falasse só um Uhum. pouquinho mais assim da importância dessa alimentação antioxidante, porque para o Sim, tabagista sim. que está fumando ainda ou que está reduzindo e quer parar de fumar, o quanto que é importante, porque o uso do cigarro aumenta a produção de oxidantes, né? É, Uhum. Sim, então, a nicotina ela é eficaz porque ela traz um prazer imediato, né? Aquele prazer, e aí vive nessa gangorra, né? De prazer e abstinência, então cria esse círculo, você tem que estar o tempo todo, né? Dizem até que é a mais rápida, né? A abstinência que acontece. é, E você não adianta estar longe, né? Eu ouvi, foi quem falando? O médico. Não sei se foi o Drauzio Varela, não sei quem foi, pode ser. que a cocaína ou
próprio crack, né? Você está longe daquilo ali, você consegue até ficar um tempo, mas o cigarro não. O cigarro você pode estar trancado num quarto escuro, que mesmo assim você tem uma crise absurda de abstinência, né? É uma coisa muito grave, ainda por cima livre, lícita, né? É. Há muito pouco tempo atrás, tida como um glamour, né? Bonito, né? Na minha época de adolescente, né? Sim. Na década de 80, né? 90, era um luxo fumar, né? Então, assim, tem toda uma bagagem, né? Muito complicada de lidar, principalmente para os mais velhos, né? Minha sogra fuma, de 60 anos. Ah, é? Então, assim, para você convencer uma pessoa, assim, a deixar, né? Porque vinha aquela história, né? O corpo é meu, a vida é minha, até hoje eu tô bem e tal, né? Mas, e também o impacto com os adolescentes e jovens, né? Que coisa triste que é. É uma coisa covarde, né? Da indústria, da mídia, em relação a eles, que são mais vulneráveis, né? Que eram mais vulneráveis e que são ainda, né? É. E o cigarro a gente já fala que o tabagismo, né? É uma patologia pediátrica, que todo mundo que, na Uhum. grande maioria das Sim, vezes, é a pessoa pediátrico, eu já começa a ouvi isso fumar também. quando é criança, né? Com Fuma ainda 15 criança, anos e né? com 60, né? Uhum. Então, os alimentos, né, que são importantíssimos, que colaboram, né, para a gente ter uma resposta, uma tranquilidade, uma paz, são aqueles que alcalinizam, né? E os verdes escuros têm um papel fundamental, não só o alface, mas todas as brássicas, né, o brócolis, né, o espinafre. E aí a Ótimo. gente faz um cardápio muito aberto, que aí a Uhum. pessoa escolhe o que ela gosta. Por exemplo, eu amo espinafre e brócolis, aí outro já não gosta tanto de taioba, não gosta tanto de, né? Então, eu sempre faço um cardápio semanal, né? Legal. E aí com ou. E aí a pessoa escolhe o que agrada a ela, né? Eu amo Uhum. berinjela, tem gente que não Ótimo. gosta, né? Então, aceitar isso. Você ter uma lista de coisas que a pessoa pode, e dentro dessa lista ter as receitas também. Porque a gente acha que a gente sabe e o outro sabe, né? Às vezes não sabe fazer, né? Então é importante Não. também ensinar a Ah, que fazer. Ah, eu bacana. faço pão de aveia. Pão de aveia é tão fácil. Para quem não tem o hábito, né? Não é Então você fácil. dá receitinhas também. Olha, De gente, que chique. receitas, ensino, Uhum. mando áudio, vídeo, Ah é lá. completo. E aí pela manhã, né? Eu falo só pela manhã, até meio-dia e tal, para não ficar cansativo, né? E mando dicas, né, sobre água, sobre atividade física, sobre o sono, porque eu sei que é um todo, né, Cláudia? Não É adianta como se só você fizesse um alimentação. coaching, né? É, Eles aí eu fiz atendem. o coach de emagrecimento. Eu É, fiz o é coach de parecido com o que eu emagrecimento. faço. É, como eu E faço com o aí, tabagismo. essas ferramentas, né? Eu dou uma ferramenta Uhum. por semana também, né? Para ter aquele o crítico interno, o diálogo interno, por que que eu estou fazendo isso, para quê? E eu trato de um nicho muito interessante, Cláudio, que é a saúde da mulher. Então, a mulher é mais complicada, porque ela é muito administradora, ela cuida de todo mundo, e muitas vezes não cuida dela própria, né? Não cuida do marido, cuida do filho, cuida do... Quando vem a cuidar de si, às vezes tem até uma certa culpa, tá? Sim, sim. Então não tem esse tempo, não tem. E aí você tem que trabalhar a coisa lúdica também, a questão do sistema límbico, escrever, colorir, pintar, fazer um caderninho, fazer coisas que estimulem. E eu acho que o tabagismo também, né, Cláudia? Isso aí eu não sei bem, Sim, mas, sim. né? E você traz a Deve questão da ter. saúde da mulher. Eu tenho, Uhum, é um tema que eu gosto também muito de falar. uhum, Daqui a pouco vai ter um momento para a gente falar talvez disso de novo, mas o quanto que, e principalmente nesse contexto de pandemia, eu já conversei um pouco sobre isso aqui no Instagram, o quanto que as mulheres estão tão sobrecarregadas, né? E sim. com foco na Uhum, nossa conversa de hoje, o quanto que isso está indo, a válvula de escape está sim, indo para a alimentação. Então, assim, sim. as mulheres estão, já tem uma tendência, antes da pandemia, já tinha uma tendência de um de Uhum, número maior de mulheres fumando, o que é sim. ruim, mais homens parando e uma quantidade, uma Uhum, prevalência de mulheres fumando, principalmente jovens, mulheres jovens. E sim. com essa questão da Alcoolismo pandemia, também, né, Cláudia? oi? Uhum. Alcoolismo também, né, Cláudia? Sim, 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 sim. E essa questão da alimentação nesse contexto de pandemia, né? Todo mundo acima do Uhum. peso, perdeu mais ainda o Sim, controle, até para se saciar também, né, Elizabeth? Porque tá difícil sim, mesmo.
E aí, eu sim. acho que Muito assim uma coisa, voltar. antes da gente entrar nessa conversa de alimentação da pandemia, uma coisa que você falou aí da aveia é muito bacana, porque tanto se eu não me engano, é castanha do Pará, e a Uhum. aveia tem um alto teor de selênio, né? Que tem, Sim, que sim, tem esse vou papo aí que falar. a gente tem que repor selênio, né? Então, Sim, sim. eu já falava isso para os clientes da questão do uso da aveia, Uhum. de algo que eu já aprendi já tem muito tempo. E até para a questão do Uhum. intestino, porque a aveia é muito bom para o intestino funcionar, porque grande parte dos tabagistas acham que vão parar de fumar e não vão conseguir ir no banheiro. Porque cria um vínculo de ir ao Uma banheiro com. relação, né? É, porque é uma Sim, droga sim, com estimulante, tem a certeza. ver. Então, às vezes, eu Sim. peço para começar o uso da aveia até antes de parar, Uhum. para já ter ver que o intestino funciona independente do cigarro, porque isso às vezes Uhum. bloqueia a pessoa. Não, Cláudia, eu precisei fumar porque eu Sim, precisava ir ao banheiro. Aí eu sempre sim. brinco, mas peraí, antes você começou a fumar com que idade? Ah, 15 anos. Antes de 15 anos você não ia ao banheiro? Como é que era isso? Não funcionava? Tem sempre uma desculpa, né? É, E a gente é a solução, né? A nossa estratégia. Então, mas acho que você a vai aveia, ela falar, tem. e o alimentos com triptofano também, Sim, sim, que é sim. um bombom, né? Tem se falado muito de Aham, triptofano e que eu sim, oriento com muito a certeza. questão do uso de abacate, banana com Uhum, canela uhum. para absorver E menos aí eu açúcar, dou essas dicas. né? Uhum. Não, é só isso. Hum, Vitamina C você já tinha falado. Então, quanto que é importante aí, ah, eu acho que eu estou dando umas dicas legais, mas tem que encaminhar para nutricionista para fazer isso melhor. Eu acabo falando muito no Então, geral. o que é importante a gente frisar é que depende de cada um, né? Aí o abacate a gente ama, mas tem pessoas que não gostam, né? Então a gente respeitar, por eu amo abacate, nossa, e a pessoa faz aquela cara. Então você respeitar e falar, então vamos trocar, né? Não vamos Uhum. perder tempo com abacate, vamos para outro. A aveia, ela tem a beta-glucana, né? Ela produz Isso. esse fitoquímico que alimenta. Então, assim, é importante a gente falar da questão da microbiota intestinal, né? Que ela tem, que é o nosso jardim, que eu falo, e a gente tem que cuidar Ah, muito bem dos probióticos, dos pré-bióticos. Os probióticos são as bactérias boas, né? As bactérias do bem. E ali no nosso intestino, que é produzido, sim, 90% da serotonina, né? Que é o isso hormônio do aí. prazer. E aí a qualidade do sono é importante por quê? Porque durante o sono também eu produzo melatonina, né? Que vai virar serotonina no dia seguinte. Isso E aí aí. eles perguntam. E, assim, e o fundamental hoje em dia é o profissional ter conhecimento, né, Cláudia? Para explicar e não simplesmente dar uma lista. Ah, é isso, isso, isso. Mas sensibilizar o seu cliente para que ele fique feliz, para que eles voltem, para que eles atinjam o resultado, né? Não para a gente, não para nossa vaidade, mas para que ele, né, fique feliz. É, com E quantos certeza. querem até abraçar, beijar? Falei, abraçar não pode, beijar não pode. Ah, mas eu consegui depois de tantos anos. E mais aquela história, né, da nutricionista que falava isso e aquilo outro, né? Uhum. Então, assim, limpar isso, zerar e falar, eu quero que você tenha consciência do que você está fazendo. Você está resolvido a isso? A tomada de decisão? Porque não adianta o melhor médico, melhor nutricionista, melhor educador físico. E aí também coloco a relevância da atividade física, né? Sim. Produzindo proteínas que vão, né, reduzir a glicose, que vão melhorar o sono, que vão produzir hormônios, né? E o GH, enfim, é um combo, né? Um São combo. muitas coisas. É uma aula cada consulta, na verdade, né? Sim, sim. É. Então, mas é para que tenha sucesso. Porque se for aquela consulta, né, de olhou, oi, tchau, não tem como realmente a pessoa tirar esse preconceito de que o médico mal olha na minha cara, de que a nutricionista só me dá listas, né? Isso é Uhum. passado, né? E tem vários profissionais agora muito preocupados com a questão, né, da medicina integrativa, funcional, né? Sim. E aí, voltando para os alimentos, a Acho que a gente vai beta-glucana, avançar. Desculpa, desculpa. isso. A gente sempre tem muito assunto, né? Sempre vai ter. Então, falar Sim. rapidinho dos alimentos, tá?
a beta-glucana produzida pela aveia fermenta e alimenta as boas bactérias, né? Que é o nosso Uhum. jardim lindo. Então, eu faço esse exercício para as pessoas olharem por dentro, né? Eu falo que a gente, às vezes, cuida muito mais da nossa pia da cozinha do que do nosso, Ah lá. né? Nosso cano aqui, né? Então, olhar lá dentro, porque na pia a gente tem cuidado para não cair nada, né? Gordura, comida em pedaço grande, né? Tem que ter Muito muito bom essa, Beth. essa analogia. Essa Tem até analogia. aquele caninho assim, né? Igual um esôfago. Uhum. Então, cuidado com a pia da cozinha, mas com a nossa boca, muitas vezes não. E eu falo muito que o estômago não tem dente, né? Que a gente precisa mastigar bem, respirar, saborear. E ainda tem todo esse exercício que a gente não aprende. E deveria, né? Nas escolas, com as crianças, mastigar, sentir o cheiro. Nós comemos com os olhos, né? E aí, voltando aos alimentos funcionais, né? A aveia, mais os vegetais verdes puros, né? O zinco, o selênio, que estão as fontes, né? São as brássicas, né? Os verdes puros e também as leguminosas, né? As leguminosas, o Uhum. zinco, o feijão, grão de bico, ervilha, né? É muito assunto, a pessoa fala muito. É. E aí também o licopeno, né? Hum. Os pré-bióticos, que são as fibras que vão alimentar essas bactérias. A gente precisa colonizar com kefir, com kombucha, com lactobacilos, né? Com várias cepas interessantes. E depois alimentá-las, né? Com fibras boas também, que são os pré-bióticos, né? Aí a banana, né? A biomassa de banana verde, famosa, né? E aí eu mando receitas também, tem o brownie de banana verde. Ah lá, gente, eu quero fazer Coisas uma consulta com você. gostosas, né? Coisas gostosas para a gente implementar. E a questão de mudança de mentalidade, uma Sim. metanoia, né? Porque a gente acorda já com a questão do pão com manteiga e café com leite, né? Então, mudar isso. Ah, pode ser Uhum. ovos mexidos, batata doce e um café, não tem problema, né? Do cafezinho. Mas assim, e evitar os alimentos que inflamam, né? Que é o açúcar refinado, é a farinha de trigo, né? Os embutidos, né? Eu falo que se eu fosse presidente não teria embutidos nunca mais, Ai, nossa, Elizabeth para presidente, né? gente. Por favor, Presidente do planeta, não é? nunca mais embutidos, né? Presidente Evitar do os planeta Amor, que industrializados, não é esse, não é? processados, ultraprocessados, né? Processados por exemplo, o suco de garrafa de uva, né? E ultraprocessado seria aquele pozinho que não tem nada de uva, né? Então, isso é um veneno e o corpo ele reconhece como um antígeno, né? Os xenobióticos, né? E começa a atacar. E quando ataca o alimento, ataca a nossa parede também, o nosso corpo. Uhum. E aí começam as doenças, né? Autoimune, as doenças, né? Inflamatórias, e aí vai. Então, assim, não é difícil. O problema, o mais difícil que eu acho, Cláudia, é a mudança de pensamento, é questão É, comportamental, é. entendeu? As pessoas estão numa tendência de mudar muito, né, Elizabeth? Tem muita gente mais Sim, preocupada. Se a gente fosse olhar para 10 anos atrás, tem muito mais gente sim, preocupada com a alimentação hoje do que há 10 anos atrás. A gente tem muito que com evoluir, mas certeza. eu acho que você tocou num assunto que depois a gente vai ter que fazer uma conversa de novo sobre isso. Você fala em política, a pessoa já fica. Não política partidária, tá, gente? Porque eu sou, Uhum. assim, Ativismo. né, da política pública, né, da gente pensar isso na questão mais macro, né, o quanto que falta Sim, também, sim, né, Beth, sim, com incentivo à certeza. política de nutrição, né, a Uhum. política de, esqueci o termo que a gente usa, política de controle alimentar, não sei o que Uhum. seria, mas porque Sim. existe uma discussão aqui, tem um estudo aqui da Holanda de sucos para criança, Beth. Eles fizeram uma Hum, analogia a diferença de oferecer só água e algum tipo de hum, suco. Então, assim, sim. eu não sei, claro que eu tenho aqui as minhas crenças, né? E eu sempre Uhum. incentivei muito meu filho a beber água, água. Não precisa ser Sim. suco. A fruta pode ser comer a fruta. Eu tenho uma Sim. dificuldade para ele para comer frutas. Acabo Uhum. oferecendo suco ou vitaminas para compensar, mas o Sim. líquido é água. Uhum. Então, o quanto que Sim. a gente tem que pensar também, e quem está aí ouvindo a gente, refletir também sobre as escolhas que estão fazendo e o quanto que isso está sendo feito
que você está escolhendo sem critério, né? Você está Uhum. escolhendo o que está sendo oferecido Sim, e aceitando. E o quanto que a gente tem que ter um senso sim. crítico também, né? Com certeza. Ih, já. Introduzir na vida das crianças as frutas in natura, né? In natura, reconhecer a textura, reconhecer o cheiro, né? Uhum. Isso é tão fantástico, né? Eu sou suspeita, né? Porque eu vejo a mãozinha assim de Deus oferecendo, né? As plantas medicinais, né? E assim, a gente tem várias opções, né? A gente tem os chás, tem né, as infusões, decocções, macerações, os pós. E as cápsulas manipuladas, que é a minha área, né? Sim, As fórmulas sim. magistrais, né? Então, eu Uhum. não posso comer cúrcuma, mas aí eu tenho a cúrcuma em cápsula, eu tenho alho em cápsula, que dá uma outra live também, né? É, A é, questão das fórmulas, né? Que é um assunto muito extenso também, né? eu Então, acho que a a gente vai cúrcuma, ter que cúrcuma. marcar um outro momento, assim. O tempo que eu faço de live, eu falei, hoje vai ser um pouquinho mais longo porque, né, muita conversa. Mas vamos falar um Uhum, pouquinho dessa questão de nutrição nesse momento de pandemia. Aí você fala um pouquinho do curso que você está vamos. oferecendo e a Isso. gente Então, eu e a gente separei marca uma três outra plantas conversa. aqui para falar com você também. A planta para respiração, né? No caso, esses Boa. pacientes que estão com muco, que estão com tosse, que estão com, né? E precisam realmente de um mucolítico expectorante, né? E enxugar esse muco, né? Dos pulmões e tal. Então, a primeira planta que eu separei foi a manga, né? A manga, ela tem um poder fantástico. O chá da folha de manga ou o chá da casca. Só que tem mais um ensinamento. As folhas Ó, a gente não ferve. Agora, duro ferve e mole não ferve. Então, eu posso ferver casca, raízes, rizomas, né? E a folha não, eu só faço infusão. Fervo a água infusão. e jogo na folhinha. E ali, além disso, a maceração, né? Que é o alho, por exemplo, é indicado para maceração. Você esmaga ele, coloca dentro da água e deixa ele liberar os fitoativos ali por 2 horas e tal. Pode ser até junto com gengibre, né? Então tem Uhum. os super alimentos, né? Que já têm sido estudados bastante, que também dá uma outra live, né? Sim. É a cúrcuma, o alho, né? O gengibre, enfim, o gingerol, né? A curcumina, que junto com a piperina potencializa, né? E aí Uhum. eu prescrevo em cápsulas para os meus pacientes do grupo, né? E o grupo é isso, é uma assistência coletiva, né? Também é no máximo 10, 15, para você poder dar atenção, né? Para as pessoas, senão fica confuso, né? Hoje eu tenho 5 grupos de emagrecimento, né? E agora, no caso, é Reeducar e Fortalecer, o nome do grupo, né? Reeducar e Ai, que legal. Fortalecer, que aí entra a questão da Uhum. humanidade, tem muitos pós-Covid, obesos, né? Porque aí tudo se mistura, né, Cláudia? Uhum. Então, também friso muito a questão do educador físico, para procurar o educador físico, para ter essa rotina devagarzinho e colocando, né? Após a fisioterapia, dar continuidade ao exercício, mesmo que seja leve, né? Acho que ele faça parte, até porque o exercício após 7 dias produz uma proteína também, né? Que é que é hipoglicemiante, que ajuda na absorção de carboidrato, ajuda a dormir, ajuda a ter energia, ajuda tudo, né? Tá ouvindo, gente? A importância quando eu falo, E vamos caminhar, eu boto lá, eu atividade caminhando, física. estimulando, É. né, Beth? É tão Inclusive, eu importante. boto no grupo, que tem que ter 10 minutos antes do banho. Mesmo que você vá lá na academia, eu faço obrigatório, 10 minutinhos ali, ó, antes do banho. Aí acelera o coração um pouquinho. Por quê, gente? Para oxigenar o cérebro, oxigenar os pulmões, né? É como se a gente ligasse uma mangueira, você abre a torneira e vai aquele jato, né? E alcança as extremidades, É, alcança o coração, alcança o pulmão, né? Você respira mais, né? Libera, desentope. sim. Lembrei da pia. Olha lá. Então, a gente é tão simples, né? E a gente que complica muitas vezes, né, Cláudia? E É, não precisa ser profissional de saúde para ter esse entendimento, né? não, e essa sabedoria vem dos nossos ancestrais, né? Uhum. Nem tem Sim, nada a ver com a isso, medicina que tradicional. define as doenças, né? Mas a nossa medicina Sim, ancestral aí, né? A medicina indígena e que a gente traz aí de herança, tem tanto para sim, ensinar a gente, né? isso. Aí todo dia primeiro começa o grupo, entendeu, Cláudia? Todo dia primeiro de cada mês.
E Ah, aí sim. eu peso, tem online e presencial, né? Aí o online eu peço para a pessoa se pesar, medir a cintura, a circunferência da cintura, do braço, da Ah, tá. coxa, né? Eles fazem. Eu tenho um paciente nos Estados Unidos, tenho uma lá nos Estados Unidos, tem pessoas do Rio, São Paulo, Piauí, né? Tem várias pessoas de Brasília, é muito legal. E o importante é que isso aproximou a gente de alguma forma, né? O É. online. São as A gente coisas nunca imaginaria positivas, estar aqui, é, as coisas né? positivas dessa pandemia, por mais que esteja muita negatividade, mas tem coisas positivas. A gente está podendo se encontrar aqui. Eu nunca estaria no Uhum, Instagram, né? Já isso. assim, tô quebrando uma resistência muito grande de estar conseguindo estar nessa rede, porque eu já tinha Uhum. dificuldade. Tanto é que eu Sim, passo a sim, ter eu também Instagram. nunca imaginei. É, acabei indo para o Instagram no final do ano passado, né? Para tentar ter esse Uhum, espaço de troca, né? Porque a é, gente ficou ilhado. isso. Mas olha a Eu coisa comecei na positiva. pandemia. Hum. Aí tem a folha de manga, tem a planta, a cúrcuma, né, que é maravilhosa, e fazer o chá ou fazer shot também, né? Uns shotzinhos de manhã com cúrcuma, limão, mel, própolis. Tem várias estratégias, né? E o guaco também, que é Uau. mucolítico, né? E a gente ter só o cuidado de estar sempre orientado por um profissional, né? Não Uhum. crianças, não gestantes, né? Porque as plantas também são tóxicas, né? E o Sim. guaco, ele tem uma curiosidade, que ele compete com a vitamina K. E a vitamina K, para a coagulação, né, é fundamental. Então, Uhum. quem está em tratamento, né, com coagulante, né, ou então em tratamento de quimioterapia, essas coisas, tem que ter o cuidado de, né, consultar um profissional para. Mas assim, as plantas são maravilhosas e fazer uso delas, dos alimentos, né? Eu sou suspeita, sou apaixonada, né? Faça do seu alimento seu remédio, do seu remédio seu alimento, né? É isso aí. Sempre, sempre. Eu tive um filho com bronquite, sabe, Cláudia? Então, Aí, ó. ele, com 9 anos, ele foi curado praticamente, não, nunca mais teve nada. Então, a base de chás, alho, né? Bastante cânfora, bastante, né? Coisa natural também, muito interessante. A gente vê que realmente é possível, né? Uhum. Através da alimentação, através da, né? É, Transformar e a para quem nossa vida. tem qualquer tipo de problema, assim, eu falo que as doenças, eu não gosto nem de usar o termo doença, né? São uns Uhum. desajustes, né? Que saem um Desajustes, pouquinho é. do o Sim. funcionamento do órgão, altera-se um pouco. E o quanto que é aí que Uhum. redobra a necessidade da gente investir em alimentação, porque isso vai trazer um equilíbrio Uhum. mais possível, né? Para esse órgão que tem alguma Uhum. disfunção, né? E que é Sim. possível, sim. E o Claro, às vezes precisa, sim, associar com medicamentos, tal, né? E sim, medicamentos com dessa medicina, certeza. É um conjunto, né? né? Dessa medicina, Conjunto. é, é. E também eu queria Mas, falar, Cláudia, Beth, do tem licopeno, mais né? alguma Do coisa? licopeno em relação ao câncer, né? E a gente tem vários Hum, estudos já reconhecendo, né, o licopeno, tanto que eu trabalhei com estrangeiros, né, no navio estrangeiro, né? E lá eles tinham uma geladeira só de suco de tomate. Quando eu cheguei, eu falei, olha. gente, mas o que é isso? E tomavam porque estudos já demonstram, né, que um copo de 200 ml, 300 ml por dia já tem uma regressão, né, do tumor, da célula cancerígena no pulmão e na próstata, assim, consideravelmente, né, uma redução de 30%, né? Então, o licopeno, o ômega 3 também, né, que não seja de peixe criado em cativeiro, né, peixe de mar aberto, né? Então, e os que mais problemáticos são a tilápia, o salmão, né? Que é o que as pessoas mais comem, né? De cativeiro. Escolher peixes de mar aberto, né? Isso é importante falar também. O ômega 3, né? Dos oleaginosos, das castanhas, o selênio, né? Que você falou, uma castanhinha do Pará por dia já tem de recomendação diária, né? Uma castanha Olha, grande ou gente, duas pequenas. ouve isso, É tão gente. difícil, né? Remédio bom, né? E Então gostoso, tem né? que Eu ter adoro. atenção. Tem atenção para as oleaginosas, que é a vitamina E, né? Que é maravilhosa para a resposta imunológica também. O zinco, né? Nas leguminosas, que eu já falei. Deixa eu ver se eu estou esquecendo probióticos, prebióticos, né? E as plantas para respiração, cúrcuma, guaco e a manga. Tá bom? Ótimo. Tem Muito muita bom. coisa para falar, né, Tem Cláudia, muita sobre coisa, né, alimentos. Muita Beth? Eu não coisa. sei se você queria falar mais alguma Uhum. coisa. Assim, a gente
fez um roteiro aqui, mas acabou que a gente Uhum. seguiu aí. Não sei se a gente marca um É, outro fica momento. à vontade. O que que você prefere? Deixa eu ver o horário aqui. Não, eu acho que Você a que gente sabe, devia. você que manda. Eu acho que a gente podia, talvez, já que a gente já está fazendo 1 hora, vamos fechar 1 hora, tem 10 minutinhos. E aí, Tá ia te bom. pedir para você falar sobre essa questão desse momento de pandemia, né? Disso tudo que você já falou, porque você já falou Uhum. várias coisas aí que estão sendo possíveis das pessoas Uhum. usarem para nesse contexto. Mas não sei se você quer Sim. acrescentar algo mais. Fica à vontade. Uhum. É, na verdade, a gente reconhecer que essa ansiedade, porque meus pacientes todos estão ansiosos, né? Uhum. Depressivos, compulsivos, né? Me ligam desesperados e tal. Essa conscientização que esse tempo assim não vai mudar de hoje para amanhã, né? Então Não. a gente precisa se alimentar de coisas boas, né? De positividade, né? De uma adaptação a esse tempo novo, como é que vai ser. Por exemplo, eu faço atividade em casa, né? Tudo novo para a gente, né? Sim. Escritório em casa, e faz Uhum. comida, e atende, né? E limpa a casa, e lava a roupa, e faz atividade. Mas assim, que bom que nós estamos em casa, né? Não estamos em hospitais. E Uhum. assim, ter essa cumplicidade, né? A gratidão, né? De a gente estar podendo estar em casa, continuar trabalhando, né? Mesmo que seja menor o fluxo, mesmo com Uhum. dificuldades, como eu tive dificuldade, todos nós, né? Com o consultório fechado, né? Mas tirar um bom proveito disso tudo e aprendizado. A pior coisa é quando a gente passa e não aprende nada, né? Então, experimentar. Eu sempre falo para meus pacientes, façam um corpo de laboratório, né? O que que essa fruta no meio da manhã vai me trazer? Me trouxe mais saciedade, eu almocei com mais calma, eu estou menos ansioso. O que que é um ansiolítico Uhum. natural, né? E aí a gente tem chás calmantes, né? Alecrim, Uhum. melissa, erva cidreira, camomila, né? Por exemplo. Eu não me dou bem com camomila, eu, desmaio. Mas assim, é Olha, é. individual. Por isso é Olha, individual, incrível. né? Uhum. Então, cada um tem que fazer a si de laboratório. Então, não é Isso uma aí. receita de bolo, né? 2 ovos, não é assim. Então, é cada um com seu cada um. O que que me É. atende, o que que me agrada, né? O que que eu posso fazer? Assim deve ser com você no tabagismo, né? Não adianta eu Sim. ter uma solução maravilhosa e a Não, pessoa, para ela, não é. não, às vezes o que funciona É para um verdade? não vai dar tudo errado para o outro. É incrível, é muito individual, né? É muito individual mesmo. Aham. Mas isso que você falou, Eu e é prescrevo algo que. sempre o suco verde, né? Suco Uhum. verde, a maioria gosta muito, mas tem pessoas que odeiam, não querem saber de suco verde, né? E eu sempre falo, não é todo dia, porque o todo dia enjoa. É dia sim, dia não, E nem é o revezando, né? ideal, né? Todo dia. Sim, não, É. não, nada todo dia, nada, 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 né? E nem aquelas coisas, né? O churrasco, o fast food, tá? Essa liberdade é importante de eu poder lanchar também. Ah, eu amo pizza. Então, vai comer sua pizza um dia na semana, não Dia da todos os semana. dias, né? A sua Uhum. rotina ela tem que ser bacana. Agora, um dia você tem a liberdade de comer o que você quer. Claro que com bom senso, né? Não precisa ser 10 pedaços de pizza, não precisa ser um bolo inteiro. Aí não é fome, nem física nem emocional, já é doença, é compulsão É, alimentar, né? é. Então, ter o equilíbrio, ter paz, né? E levar esse para esse lugar, né, de encontro consigo mesmo, eu acho que é fundamental, né? E aí entra a terapia, a nutrição comportamental, o coach, né? Isso é importante, ter essa liberdade, de falar a verdade. E eles falam, né? Olha, comi mesmo. É, Falei, que bom. E o que que você sentiu? Isso que é importante. Você precisava daquilo? É, depois eu fiquei sem graça, porque não precisava como antes. Então, sentir isso é importante, né? Perceber isso é importante, não ir no automático e não, e coma, mas aí, coma porque a no questão, e aí entendimento. a gente fazendo esse paralelo, né, do tabagismo e da alimentação, Uhum, é muito isso, é uma questão automática, e a gente tem que criar, quebrar uhum. as ações automáticas, né? E- Sim, mas é um desafio, né? Mas é um desafio que a gente tá aqui para isso, né, Beth? A gente ajuda sim. as pessoas a Lida com conseguir criar pessoas, esse né? caminho do seu próprio, né? Isso é muito bacana. É, eu tenho umas.
tem uma estagiária, Cláudia, que ela fica louca, porque, assim, gente, como as pessoas são complicadas, né? Por quê? Porque o mesmo paciente com a mesma patologia apresenta tão variada, A né, gente está encerrando, não sei resposta, se Beth né? está. Tão variada resposta, o bariátrico tem, né, um, dois, três bariátricos, cada um responde de uma forma ao Uhum. mesmo tratamento, né? Então ela, caramba, então a dificuldade é lidar com pessoas, né? Não é a doença, não é a saúde, mas de que forma que a gente, né? Por isso o profissional de saúde é tão importante, para mediar essa relação entre, né, o E medicamento, o precisa meio que tratamento pegar na mão e junto, vai resultado. junto, né, Beth? Precisa Sim, desse apoio mesmo, né? Olha, a gente tem essa alguns minutinhos, paciência, a gente tem alguns minutinhos para encerrar. tá Queria certo. muito agradecer essa conversa. Uhum, Eu tô com uma série aí até dia 31 de maio, mas vamos uhum. conversar depois de novo, vamos marcar. Vamos Depois, sim. talvez, algumas Uhum. conversas sobre superalimentos. Vamos ver o que vai estar de resposta aqui das Isso. pessoas que assistiram, vão assistir depois, né, Beth? Uhum. E Tá vamos certo. pensar nisso mais para frente, mas fica com a sua palavra aí de fechamento. Que você Tá bom. Eu quer deixar amei, alguma quero mensagem? agradecer também, agradecer a você, né, pelo carinho, né, por esse convite maravilhoso. E me coloco à disposição também para os seus pacientes, para você, se precisarem, só me chamar de dicas, estratégias, receitas, tá? Eu Legal. fui professora do Senac, 8 anos ensinando gastronomia saudável, né? Então, aprendi um pouquinho lá com os gastrônomos, porque eu não sou gastrônoma, né? Aprendi um cadinho com eles, sempre com foco na saúde, né? Sempre, tudo que eu como, eu penso nos fitoquímicos, fitoativos, né? Ah, tô comendo vitamina C, tô comendo Isso vitamina A, aí. tô comendo licopeno, né? O que Então, isso vai pensar fazer no meu inteligência, corpo? né? Isso é muito bacana, não é? Isso, e do bem-estar, né? Disposição, Sim. energia. Se perceber, a minha mensagem é essa, que cada um possa se avaliar, fazer esse próprio de laboratório, né? E entender que a dor não é normal, né? Que é a dor de cabeça, a insônia, a ansiedade, né? Isso, muitos falam para mim, né, na menopausa, né? Ah, mas isso é normal, isso não é normal, a TPM, né? Não, isso não é normal, a gente não pode encarar como normalidade. O normal é a gente ter saúde, vida e Uhum. abundância, né? E alegria de E se viver. sentir com É isso. energia, né, Beth? Que eu tenho, é Uhum. uma luta hoje em dia, porque tá todo mundo com tanto. Assim, a gente está usando reservas Cabisbaixo. que a gente não tem mais, tá todo mundo muito cansado. Sim. E o quanto que a gente pode, tendo Uhum. consciência do que está comendo e do que está Isso. fazendo, se sentir muito mais saudável. Isso aí. Isso. E Ai, como isso faz adorei. diferença, né? Atividade física, alimentação, a medicação, né? Como faz diferença? O médico, o educador físico, o nutricionista, o psicólogo, né? Podemos esquecer deles. Eu tenho Sim. lá Uhum. também. E é isso. Muito feliz e muito grata. Isso aí, ó. Muito obrigada também. Fico feliz da gente ter Adorei. conseguido fazer essa conversa. E em breve a gente se Uhum. encontra de novo, tá? Espero que as Tá pessoas ok. aproveitem aí esse momento de Uhum. bate-papo. Foi uma delícia, tá? Grande beijo. Um Tchau. beijo. Tchau, Tudo de tchau. bom. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.